Eu falei, tá, perdi dessa vez, mas eu ainda consigo, eu acho que eu tô perto, o caminho não tá tão distante igual eu imaginava. Sejam bem-vindos a mais um videocast do nosso canal Gabaritando a Escola. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Marcos Paulo. Marcos, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que todo estudante precisa ouvir. Vivemos em uma época em que tudo acontece muito rápido, mas a vida real ela é um pouco diferente. Existem sonhos que levam meses e às vezes até anos. O nosso convidado de hoje, ele estudou no SESI, sonhava em entrar numa universidade pública, mas ele descobriu que o diploma da escola não garantia a sua aprovação na universidade. Foi preciso continuar estudando, fazer cursinhos, reorganizar a rotina, insistir até conseguir chegar no seu objetivo. E hoje ele vai contar pra gente um pouquinho de como foi essa persistência, esse percurso dele até conseguir chegar à universidade pública. Marcos, conta um pouquinho pra gente, qual foi a profissão que você escolheu? Olha, Vê, eu sempre, dos meus 7 anos, eu gostava muito de computador. E desde aquela época eu resolvi que eu queria trabalhar com computador, mexer com computador, porque era uma coisa que assim, eu ia para casa da minha madrinha nos finais de semana, porque meus pais iam trabalhar, e às vezes antes dos meus primos acordarem, eu acabava ficando lá no computador, fazendo alguma coisa, então era uma coisa assim que eu sempre vivia no meu dia a dia e que era uma coisa que eu gostava. Eu lembro que antes de ir para a escola, quando eu era bem pequenininho, eu tinha que. Você falava para mim assim: nossa, sai do computador, vamos para aula, estamos atrasados. Então era uma coisa assim que eu sempre me deparava durante o meu dia e é uma coisa que eu sempre gostei. Assim, eu sempre gostei de acompanhar o mundo da tecnologia. E aí eu decidi que, mais ou menos ali com uns 8 anos, 7, eu queria trabalhar com computador e eu segui um curso nesse sentido. Você imaginou que trabalhar na área da computação ia ser algo difícil? Ou trabalhar não, mas passar num vestibular, num curso voltado para essa área. Você imaginou que ia ser algo muito difícil? De princípio, assim, não. Assim, nessa época, quando eu era bem novo, eu nem olhava muito para isso, tá? Mas quando eu fui evoluindo ali, terminando o ensino fundamental, eu já não achava, eu não estava tão atento a esse ponto do vestibular e eu não achava que seria algo tão complicado. Fosse um caminho natural ali de Entendi. chegar, certo? E você pensou em desistir em algum momento desse caminho e tentar traçar um outro percurso? Não, não, nunca cheguei a desistir. Acho que era um objetivo, né? Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a ter mais noção do que era o vestibular, do que era o processo, porque eu comecei a fazer as provas e isso realmente dá para você ter a diferença, porque você acaba. Você olha lá quantos pontos você acertou com o conhecimento que você tem, de ainda não ter concluído o ensino médio, e você vê quantos pontos eram necessários para passar para a próxima fase. Aí você já vê, eita, talvez aqui eu não passava nesse curso, talvez eu passava nesse, então você consegue ter percepção de concorrência, de que existem outras pessoas também indo atrás do mesmo objetivo. Entendi. Então, quer dizer que antes de chegar no terceiro ano do ensino médio, você já começou a prestar os vestibulares? Já comecei a prestar, e eu acho que é muito importante de prestar porque você precisa sentir, saber como é que é a prova. Você só consegue aprender isso fazendo. Isso foi no segundo ano do ensino médio, no primeiro que você começou? Foi no segundo ano do ensino médio. Eu comecei no segundo ano, eu me inscrevi para a Unesp e me inscrevi ao Enem. E aí no terceiro eu fiz todos os vestibulares das estaduais paulistas e fiz o Enem também. Entendi. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do SESI, né? A gente sabe que o SESI é uma escola diferenciada, né? Ela vem de uma perspectiva diferente das escolas municipais, das escolas estaduais, das escolas particulares especificamente. Você consegue falar para a gente um pouquinho como foi essa experiência de estudar no SESI? Eu acho que é importante falar que eu sempre estudei no SESI do primeiro do fundamental até o terceiro do médio. Então eu acho que isso é importante de contextualizar, tá? E que talvez a minha percepção talvez seja diferente da do público que possa ter estudado em outras escolas, em outros regimes, enfim, de formas diferentes. Eu acho que o SESI ele é muito parecido, talvez, com que seja uma escola pública.
Por que eu acho isso? Só que a diferença dele é que ele cobra uma pequena mensalidade dos pais, se você for comparar com o restante das escolas particulares, embora ele seja considerado uma escola particular, ele é um pouco. Eu acho que ele se assemelha muito a uma escola pública, só que fazendo essa pequena contribuição, e aí você acaba não tendo, por exemplo, falta de professor, talvez você não tenha tanto uma sobrecarga. Eu acho que ele tem um quê ali de gestão escolar que seja melhor do que uma escola pública. Talvez por ser uma rede privada, por ter mais um monitoramento, um acompanhamento mais próximo, eu acho que ele foca. Essa é a principal diferença de você pegar comparar o ensino básico do SESI ou do Sistema S, assim talvez, com o ensino público. Entendi. Então, a sua experiência com o SESI foi principalmente você não ter falta de professor. Sempre tinha alguém ali para te dar as matérias, as disciplinas que você precisava. Sim, assim, olha, na minha escola... Aula vaga, tinha? Não tinha, e normalmente, por exemplo, o professor raramente precisa, sei lá, ele precisou ter algum compromisso de saúde. Acontecia, sei lá, 1, 2 vezes no semestre, o que é pouco. Então, tinha um professor substituto, às vezes ele deixava uma disciplina se já tivesse programado ali para passar o conteúdo, então, assim, não tinha falta de professor. Nossa, só um minuto. Isso é muito importante. Em um dos vídeos que nós fizemos, uma das nossas entrevistadas, ela falou muito sobre isso, da falta de professor. E quando o professor vem no estado, ele substitui com a disciplina que ele tem propriedade, né? Então, no caso do SESI, não. O professor, ele deixa o conteúdo e você não fica sem aquela disciplina. Se o professor de português faltou, você tem aula de português, Sim. Mesmo com outra pessoa. Sim, a gente vai ter a matéria ali, provavelmente que já estava ali planejada, que está seguindo o nosso cronograma, que já estava pré-estabelecida. Então, não é alguma coisa livre, né? Não é totalmente livre. Isso raramente acontece. Vocês continuam o cronograma, continuam seguindo a disciplina independente da falta de professor. A matéria era dada, sim. Perfeito. Nossa, isso faz uma diferença muito grande. Então, aí é que eu acho o ponto. Eu acho que é importante da gente não ter aula livre, porque na prática é um desperdício de tempo, né? A gente acaba perdendo um tempo ali que é valioso. Todo mundo ali teve que sair de casa, acordar cedo, ir para a escola, tanto o professor quanto o aluno. Então, assim, a gente não deveria estar lá para perder tempo. Se a gente for objetivo, se a gente tiver ali um foco, a gente não deveria ter aula livre, né? Não faria sentido. Mas eu acho que o SESI também, eu falo que ele parece muito uma escola pública, porque eu acho que olhando o aluno que vem da escola pública e olhando o aluno que vem do SESI, eu acho que eles pecam muito em conteúdo, principalmente quando eu cheguei na universidade. Porque quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com alunos que estudavam, não fez o ensino médio e estudou só para a Olimpíada. E era aluno que era assim, medalhista, ganhou várias medalhas e era um contexto que totalmente fugia do que você tinha. O SESI até participava de algumas Olimpíadas, eu acho que a Olimpíada que eu participei foi a Olimpíada de Matemática, mas foi uma Olimpíada de Matemática que não era a OBMEP. Ela era uma outra Olimpíada de Matemática, eu estudei no ABC, não sei se ela era regional, não lembro ao certo, mas eu lembro que ele não participava da OBMEP e eu sei que, acho que já tinha escola particular que participava nessa época. Mas eu sei que talvez teve também Olimpíada de Física e Astrofísica. Chegou a ter no 3º ano do ensino médio, mas falando assim de Olimpíada, por exemplo, mesmo indo prestar, a gente não tinha um acompanhamento. Igual, por exemplo, eu fiquei sabendo que colegas meus da faculdade tiveram, por exemplo, eles tinham professores dedicados só para fazer isso. Para que o aluno da Olimpíada estudasse para a Olimpíada. Isso. Isso também não tem no estado, né? Isso também não tem. É uma falta que é um contexto que existe numa escola particular de elite, focada para esse o tipo de aluno que está na universidade pública hoje. É com esse tipo de aluno que você concorreu. Isso, hoje a maioria dos alunos sim. Porque é importante falar também que a Olimpíada também é uma forma de ingresso na universidade pública, né? A Unicamp acho que é a Universidade Estadual de São Paulo que mais dá vaga para alunos medalhistas em Olimpíadas. Bacana. Mas eu sei que a USP também dá, eu acho que a Unesp também deve dar. Mas até voltando um pouquinho no assunto, a parte de conteúdo. Eu gosto muito, eu sempre gostei no ensino médio, eu me apaixonei por física, porque eu acho que é uma disciplina que eu sempre gostei, porque ele tinha muita aplicação prática. Você via o que você aprendia na sala de aula na sua vida real, e eu não sentia isso tanto com as outras disciplinas.
mesmo gostando bastante de matemática, enfim, em outras disciplinas, eu achava que física tinha uma aplicação muito importante. E eu acho que, no meu exemplo, na minha vida, eu senti diferença, eu senti muita falta, por exemplo, de física, foi uma disciplina que me faltou, porque se você pegar um currículo normal de um aluno, ele vai aprender, quando ele chega no ensino médio, ele vai aprender no primeiro ano as leis de Newton, né? Então ele vai aprender essa parte de mecânica básica. Mas assim, não tive, por exemplo, eu não tive. Eu lembro de eles terem feito a troca de professor no terceiro ano do ensino médio, e o professor de física, que já dava aula em escola particular, acabou trocando de rede, chegou, e ele ia ensinar eletromagnetismo, que é o conteúdo do terceiro ano, normalmente que é ensinado no terceiro ano para as escolas, vamos dizer assim, faz o que está planejado no currículo. Ele ficou chocado porque a gente nunca tinha ouvido falar das 3 leis de Newton. Então, assim, por exemplo, é absurdo essa falta de conteúdo, sabe? Então, por isso que eu digo que ele se assemelha muito à escola pública, porque você tem uma defasagem de conteúdo comparado às escolas, focadas pelo menos em vestibular, que tem um cronograma certinho, mas não tem falta de professor. Perfeito. Então, a física foi uma das coisas que você percebeu que precisava aprender fora? Eu só tive essa percepção quando eu cheguei no vestibular. Eu tive essa percepção, na verdade, quando eu cheguei no cursinho. Porque aí eu não tinha passado, depois que eu tinha saído do terceiro ano, e aí quando eu fui estudar, eu fui entender o que era esse conteúdo e por que ele fazia falta. Vamos aproveitar que você está falando de cursinho, como que você tomou essa decisão de fazer cursinho? Que luz que te deu que você falou, não, eu preciso fazer o cursinho? Porque um estudante hoje da escola regular no ensino médio, ele acha que ele está preparado para sair e prestar um vestibular. Como eu disse, eu gosto muito eu acho que é importante o aluno fazer a prova do vestibular antes, para ele conseguir entender o que para ele conseguir ver a concorrência. Nisso, quando eu terminei o terceiro ano de ensino médio, acaba que a sensação para o aluno é assim, tá, eu terminei, agora eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Tô perdido, como assim não tem o próximo ano? O próximo ano eu vou seguir, o professor vai lá da matéria, eu vou para a escola e é isso. Sempre foi assim. Aí você chega no terceiro ano do ensino médio, isso acaba, isso deixa de existir. E aí é uma quebra de um paradigma ali que você tem que, putz, o que eu faço agora? Então assim, o próximo passo seria a faculdade. Já tinha ouvido as pessoas falarem, eu tive primos que entraram na faculdade. Então assim, eu sabia qual que era o objetivo e tinha alguém ali perto da família que estava passando pelo mesmo processo que tinha acabado de passar. Aí foi aí que eu senti, olha, não passei na prova, eu preciso arranjar um jeito de fazer cursinho. E aí, olha, eu falei com meus pais para a gente tentar me inscrever, por exemplo, num cursinho particular, por exemplo, como os mais conhecidos aí, Etapa da Vida, Objetivo, enfim, Ângulo. Aí eu fui prestar as provas de bolsa para tentar concorrer. Só que, o que acontece? Muitas vezes, um aluno que não passa no vestibular, não passa bem classificado, ele provavelmente também não vai conseguir uma boa bolsa para entrar com um desconto relevante dentro desses cursinhos. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu cheguei, me deparei, assim, o SESI custava R$300 por mês, o cursinho mais barato no período da tarde, que era o menos concorrido, isso, custava R$700 por mês, numa rede de ensino particular. Não existe, assim, Só o cursinho? Só o cursinho. E aí tem material, enfim, isso era mensalidade, né? Tem a matrícula, tem todos esses custos, igual acontece numa escola particular. E aí eu falo, tá, é mais que o dobro, meus pais não têm condição de pagar, o que eu faço agora? Qual que é o meu próximo passo? Aí eu tive que ir atrás, eu fui e descobri os cursinhos públicos, né, que eles são oferecidos por alunos de universidades públicas e que eles não custam, eles não têm uma mensalidade ali, eles têm uma taxa de matrícula ali simbólica, eles fazem parceria com os grandes cursinhos, tem professor ali que alguns são contratados, alguns pela própria, normalmente tem uma atlética ali, alguma organização por trás que vai coordenar esse cursinho, que vai fazer parceria com essas grandes redes de ensino, né, Ângulo, Etapa, Objetivo, enfim. Na USP a gente tem alguns cursinhos assim, né? Tem, várias faculdades e institutos, eles têm cursinho. Para o pessoal que está assistindo, na USP tem alguns cursinhos como esse. Você consegue falar para a gente como que esse estudante ele pode localizar esses cursinhos populares? Então, o nome é esse mesmo, cursinho popular. Você pode
E no Google você pesquisa cursinho popular USP, você vai conseguir encontrar. Posso dar um exemplo aqui de algumas faculdades. Eu sei que a ASH tem, que foi onde eu estudei, tem na FEA, que foi onde eu fiz cursinho, tem na Poli também, tem na FEFELESH, eu acho que tem no IAG também Tudo tem. isso daí são cursos pré-vestibulares. São unidades da USP, né? São institutos ou faculdades, né? A FEA, a Faculdade de Economia, a Poli, a Faculdade de Engenharia, a FEFELESH, a Faculdade de Ciências Humanas, o IAG é o Instituto de Astronomia e Geofísicas. Então, a USP, né, a universidade, ela é dividida entre institutos, faculdades, que são como se fossem mini pedaços ali que tem um foco específico dentro de uma parte da ciência, e aí... São núcleos. Isso, exato. São núcleos, e aí dentro desses núcleos você vai ter os alunos de cada uma desses institutos organizam cursinhos. Ah, tá. Então são os próprios alunos das universidades públicas que organizam cursinhos para quem está querendo prestar o vestibular, é isso? Isso. Medicina também tem, por exemplo, que eu lembrei agora, mas são alunos da universidade, não é um vínculo direto com a USP. Entendi. E aí, para você tem que concorrer a uma vaga dessa, como é que funciona? Para uma pessoa que está no terceiro ano do ensino médio, ela quer fazer esse cursinho para ter as condições, as mesmas condições de uma pessoa de escola particular para prestar o vestibular. Como que ela faz? Tem que concorrer, né? Normalmente todo ano eles vão abrir edital. Tem turmas diversas que vão ser, por exemplo, tem turma que é só de sábado para quem não pode ir na semana porque trabalha ou porque tá tendo que estudar alguma outra coisa, tem a vida corrida. Tem turma que começa no meio do ano, tem turma que começa normalmente em fevereiro, janeiro, então varia, mas normalmente eles abrem editais, então você pesquisar lá, por exemplo, cursinho popular FEA, por exemplo, aí você vai conseguir encontrar, por exemplo, alguma página no Instagram, algum site, alguma coisa assim, você vai conseguir ver um edital lá que normalmente eles publicam, que lá vai ter todas as informações, né? Então tem data de inscrição, tem quesitos de concorrência, mas assim, normalmente eles vão pedir alguns comprovantes de baixa renda, porque esses cursinhos populares são focados para quem não tem condições de pagar. Eles vão pedir comprovante de residência, enfim, vão pedir alguns dados. Às vezes você vai ter que fazer alguma prova para conseguir te avaliar, mas não necessariamente, né? Vai variar de cursinho para cursinho. Esses cursos, eles são presenciais? Olha, na minha época foi remoto porque a gente estava na pandemia. Então, foi até um ano meio corrido lá, porque as coisas tinham sido... Foi 2021, né? Então, assim, não estava tudo organizado. Então, a turma que era para ter começado em fevereiro começou em maio. E, assim, para quem faz cursinho, sabe que 3 meses é uma grande diferença, né? É um grande tempo, assim, é tempo para você aprender. Então, acaba ficando muito mais apertado. E aí, mas assim, enfim, deu tudo certo. Hoje tem presencial e tem remoto. Na minha época foi remoto, que era a pandemia, mas hoje eu sei que tem presencial e acredito que também tem a remoto. É só jogar no Google, cursinho popular, e aí, para você entender sobre esses núcleos, você acha que a feira que está rolando, tem uma inscrição para a feira de profissões, se eu não me engano, na USP, ela deve estar aberta. E essa feira ela deve acontecer aí no final deste ano, e ela ajuda também os estudantes a entenderem qual profissão eles querem seguir. Aí, ali ela também já conhece um pouco de cada núcleo para pensar em fazer um cursinho dentro do núcleo que ela quer seguir? A feira normalmente ela acontece dentro de um galpão, então você vai ter estudantes de todos os cursos da USP. E aí cada estudante vai ser parte de uma faculdade, de um instituto, e eles podem falar sobre o seu instituto. Então, sim, você acaba conhecendo. Se você quiser conhecer o espaço físico, normalmente até dá, mas aí você tem que chegar aí lá no instituto presencialmente, provavelmente você vai ter que deixar a RG lá na portaria para conseguir entrar, e aí você consegue conhecer o espaço físico. Mas dentro da feira de profissões você consegue conversar com os alunos do curso, que eles vão fazer uma apresentação geral de como que é o profissional formado, como é que são as disciplinas do curso, e dos detalhes ali você consegue pegar com eles. Muito bem. A gente sabe que existem inúmeras políticas públicas para que as pessoas de baixa renda ou as pessoas com uma situação financeira menos favorável possam entrar nas universidades públicas, porém, não é fácil, né? A concorrência ela é gigantesca e a quantidade de vagas ela não é para todos. Só que é possível chegar lá, né? Então, para a gente entender como que a gente chega lá, dentro das condições que nós temos, seja estudando no SESI, seja estudando em escola estadual, escola municipal,
seja estudando nessas escolas aí que a gente sabe que não tem a bagagem necessária para você prestar o vestibular. Fala um pouquinho para a gente de quantas horas você estudava por dia, como você organizava a sua rotina para que você pudesse chegar no vestibular e passar. Olha, eu acho que nessa época, assim, o aluno, pelo menos eu, que fiz um ano de cursinho, menos de um ano, talvez não estivesse tão planejado, principalmente na época que você vai pegar a teoria e vai fazer os exercícios, né? Mas eu tinha mais ou menos um cronograma dividido que era assim, eu acordava 9 horas, eu não tive a necessidade de trabalhar enquanto eu fazia cursinho, então eu conseguia me focar tudo para aprender, né, todo o meu tempo para aprender, mas eu acordava mais ou menos umas 9 horas, aí eu tomava meu café, lia, se eu tivesse alguma atividade em atraso, assim, eu tentava resolver ali, mas normalmente era um momento de descansar, de botar a mente no lugar, conseguir pensar no que eu tinha para fazer. Eu lia os livros, né, que são os obrigatórios no vestibular, então eu tinha uma meta de pelo menos 10 páginas por dia, porque eu nunca fui uma pessoa muito focada em leitura, mas nesse ano eu consegui ler bastante, até matar todos os livros que eu Você tinha tinha uma meta de 10 páginas por dia. Isso. Que na época eu gastava, assim, meia hora para ler 10 páginas, né? Então, assim, eu tinha que ter esse tempo dedicado, porque eu sei que existem métodos, existem alunos, por exemplo, que vão preferir ler resumos e aprender com resumos. Eu queria ler os livros, porque eu imaginava que talvez na prova, quando você vai dizer normalmente sobre os livros, normalmente vai ser na segunda fase, que vai ter conteúdo, e questão de segunda fase é aberta, né? Então ela é discursiva. Nisso, eu achava, pô, será que se eu ler resumo, eu vou ter todo o contexto, toda a história que o livro vai me trazer? Eu acho que não. Então eu preferia pegar os livros e ler, e aí eu tive que separar ali dentro do ano para conseguir ter todos, que normalmente ali são 10, 12 livros que você vai ter. Perfeito. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas facilitadoras, mas a gente precisa saber usá-las também, né? Então a gente tem aí o ChatGPT que muitos alunos estão utilizando para poder fazer resumos de livros, né? Até porque o tempo é curto mesmo, às vezes, para ler, tem muita coisa para ler. Então você não recomenda, você acha que o resumo que é feito pela IA, ele não é 100% fidedigno àquilo que está nos livros. O que você acha sobre isso? Olha, eu sou formado em tecnologia, então, assim, eu consigo dar um parâmetro ali de como que a IA funciona, né? A IA, ela vai pegar e vai tentar extrair partes do texto para conseguir montar uma historinha que seja similar ali, né? E aí a gente faz isso matematicamente. Talvez a história não fique tão amarrada. Eu preferiria, se eu tivesse que estudar e ver, procurar algum professor de português, porque tem muito professor de português no YouTube que eles fazem resumo desses livros. Normalmente, livro de vestibular, você vai ver muito resumo. E aí eu preferiria ir atrás de um vídeo do YouTube e ver de alguém que leu o livro e resolveu resumir ali para o aluno, né? Então, eu acho que é melhor, porque você consegue ter uma história mais amarrada. A videoaula, então, é melhor do que você utilizar a IA como resumo. Eu preferiria de procurar a informação por lá, porque foi escrita por alguém. Perfeito. O Marcos, ele falou uma coisa muito importante, a gente vai voltar no tempo aqui na nossa conversa, e eu acho fundamental, né? Ele falou uma coisa muito importante, independente dele ter ou não ter condições, a família dele deu condições para que ele pudesse estudar, e essas condições para estudar é que fizeram a diferença na vida dele. Então, por exemplo, um estudante que ele não precisa levantar e fazer uma série de coisas e cuidar de irmãos menores, levar outros irmãos para a escola e fazer comida, e limpar a casa e trabalhar fora, esse estudante ele tem mais tempo para estudar. Ele precisa entender que ele tem que estar focado nos estudos, né? Como que você fazia em pleno 2021, na pandemia, no momento que estava todo mundo assim numa situação bastante conturbada, conseguir focar nos estudos, né? Sem ficar rolando tela para baixo e para cima, sem ficar em TikTok ou qualquer outro tipo de coisa que tirasse a sua atenção. Você sempre foi uma pessoa muito atenta aos estudos ou não? Você precisou fazer algo para que conseguisse chegar nesse ponto? Olha, focar é muito difícil, porque vai ter um monte de distração, né? Você vai ter um monte de distração, o mundo vai te distrair,
mas é porque o mundo não tem o mesmo objetivo que você. Então, eu acho que o aluno precisa ter claro onde ele quer chegar. É você e você que vai fazer o seu guarda-reio para chegar onde você quer. Se você não criar os seus limites, você vai passar e vai fugir da estrada e você vai perder. Só que quem perde, a única pessoa que perde é você. Então, eu acho que o aluno precisa ter muito claro onde que ele quer chegar e o caminho que ele tem que percorrer. Perfeito. E a família precisa contribuir com isso. Então, se você dá oportunidade para o seu filho estudar na hora certa, você vai colher os frutos lá na frente. Não é isso? Isso. Então, o tempo que o seu filho está trabalhando, levando o irmão mais novo para a escola, fazendo faxina dentro de casa, ou trabalhando de qualquer outra coisa para ajudar numa renda, a gente sabe que precisa ajudar na renda. Mas será que se eu esperar 5 anos, 3 anos, 4 anos, ele consegue prestar um vestibular, consegue entrar numa boa faculdade, se forma, será que eu não vou ter esse retorno muito mais eficaz do que eu mandar ele trabalhar num subemprego, por exemplo, para ele ajudar a sustentar a família? Então, a gente precisa pensar muito nisso. A gente sabe que hoje as famílias precisam, até por isso que nós temos inúmeras formas, políticas públicas aí que apoiam famílias de baixa renda. Inúmeras, desde auxílio gás, auxílio energia, auxílio tudo tem aí. Então, assim, se a sua família está precisando, vá em busca do auxílio e permita que o seu filho estude no tempo que ele tem para estudar, porque o tempo ele passa, né? Para todo mundo. Para todos. E se você deixar o tempo de estudo do seu filho passar com coisas que ele não deveria estar fazendo nesse momento, talvez você não consiga recuperar lá na frente, né? Isso é uma coisa muito importante de se falar, o apoio da família no momento de estudo, tá? Bom, você conseguia descansar? Você conseguia ter momentos de lazer ou você focava ali 100% nos estudos? Olha, até por ser pandemia, não teve muito momento de lazer. Então, assim, como é o ditado diz, há males que vêm para o bem, mesmo a gente estando num momento crítico do nosso país, do mundo todo, por ficar em casa acaba sendo muito proveitoso porque você não gasta tempo de deslocar, então você não existiria sair com os amigos, porque isso não existia em 2021. Então isso acaba ajudando você a chegar no seu objetivo. Mas hoje existem os jogos, né? Os jogos do tigrinho, do gatinho, do cãozinho, sei lá do mais o que, né? Hoje existe um monte de jogo que faz com que também você busque lazer aquele imediatismo ali, e acha que aquilo ali está te favorecendo. Antes não tinha, agora tem os jogos. E aí? Aí entra naquela questão que você falou do estudante saber exatamente o que ele quer fazer da vida, onde ele quer chegar. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? E qual caminho que você quer chegar? Né? Quem você quer ser na vida? Fácil não é. Bom, você consegue falar pra gente quantas vezes você prestou vestibular? Consigo. Ó, vou contar as partes que eu tive de treininho, né? Que não estava valendo, assim, não estava no terceiro ano do ensino médio. Eu prestei, como eu disse, Enem e Unesp em 2020, em 2019, que eu estava no segundo ano. Em 2020, foi quando eu estava no terceiro, que foi o começo da pandemia, eu prestei Unicamp, USP e Unesp e Enem. E eu fiz cursinho em 2021, então em 2021 eu também prestei essas 4 provas, né? E aí foi, então, 4, 2, então foram 10 provas. Foram 10 provas, até que você passasse, ou você passou... 10 concursos. 10 concursos, 10 vestibulares. E como você lidava com o resultado quando você não era aprovado? Olha, eu olhei... Eu acho que esse sentimento foi mais no final do terceiro ano, porque no segundo... Eu tinha tirado uma nota até que ok, eu tava... No segundo, eu lembro até de estar discutindo com o meu primo sobre a nota que eu estava tirando, porque ele era um ano mais velho e estava passando por isso. Que eu tinha chego na nota de corte naquele ano, do ano anterior. Então, assim, eu fiz em 2019, eu tinha prestado e eu tinha chegado na nota de corte do ano de 2018. Então eu falei, olha, ok, mas em 2019 mesmo a nota de corte subiu.
Então eu lembro que foi isso. Isso aconteceu também em 2020. Então, né, teve que ter um salto ali para acompanhar, porque a nota de corte estava subindo, porque a computação era um curso que estava e ainda está em alta, né? Tá? É Então, muito toda a área concorrido. isso, toda a área de computação é bastante concorrida, assim como é, por exemplo, medicina, só que medicina é sempre, por exemplo, está lá em cima, assim, direito, relações internacionais são cursos muito disputados. Então, eu lembro que no terceiro ano, voltando à pergunta, que eu olhei, mas eu falei, nossa, eu estava com uma diferença de 3 pontos ali da nota de corte, então estava 3 pontos atrás, eu não tinha noção mais ou menos, assim, eu sabia que com essa nota de corte eu conseguia passar pelo menos para a segunda fase. Que aí você pelo menos mantém ali, você ainda está na disputa, você não perdeu o jogo, né? Então, assim, eu falei, tá, perdi dessa vez, mas eu ainda consigo, eu acho que eu tô perto, o caminho não tá tão distante igual eu imaginava. Eu imaginasse que eu estaria mais para trás e que eu teria que recuperar muito mais, que talvez fossem mais anos de cursinho para conseguir chegar no nível da aprovação, porque parecia alguma coisa impossível, né? Então, assim... No começo parecia impossível, conforme parecia você foi impossível. fazendo. Isso, parecia impossível. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi nesse estudo, né, nesse período de cursinho, foi uma frase muito boa que é, olha, assim, nada é impossível se alguém já fez. Essa frase eu acho que é muito boa. Assim, eu ouvi muito de aluno de que estava prestando ITA, né, que é um dos vestibulares mais difíceis do país, que parecia impossível, mas no fim você consegue. Mas depende muito de você. Você está lá, constância, constância, constância. É a mesma coisa para o objetivo de saúde, ou para qualquer outra coisa da vida. Quando você tem constância, quando você quer, você precisa fazer. E aí você faz isso todo dia. E é o todo dia que vai fazer você chegar lá. Então, a não aprovação, em vez de te deixar para baixo, te motivou para que você fizesse melhor no ano seguinte. Motivou. Foi o que me fez buscar. Porque talvez se eu tivesse passado, eu poderia ter largado. Eu ter deixado e falar, eu já passei, ano que vem eu vou passar de novo. Talvez não ter o desafio não me faria não chegar lá, talvez. Entendi. Tem alguém que te inspirou para você seguir esse caminho? Olha, eu sempre gostei muito como eu falei, eu gostei muito de tecnologia, sabe? Mas, assim, eu gosto também do desafio, assim, eu queria muito ter estudado na USP, né? Então esse era o objetivo. Mas eu olhava e eu falava, olha, eu quero me ver lá. Por que USP? Por que a USP, especificamente? Porque eu gostava, e ainda gosto, eu acho que é a melhor da América Latina, né? Tá no top 1 do ranking, assim, então, assim, era o objetivo, pô, é o melhor, quero estar lá, né? Quero estar com o pessoal. Você quer estar com os melhores. É isso. Você confia naquilo que você tem de melhor, você quer estar no melhor possível. Sim, sempre. Se você pudesse voltar ao ensino médio, você faria alguma coisa diferente? Faria, estudava em casa. Você estudaria em casa? Sim, assim, não abandonar a escola, né? Acho que o ponto não é nem o homeschooling. Escola é bom para a gente, porque a escola é a mini vida, né? Um mini socializar. Assim, a coisa. Hoje, no mercado de trabalho, eu vejo que muita coisa do que eu aprendi na escola, de lidando com pessoas, que você fazia isso de forma intuitiva. Era um dia a dia, ninguém pensava, não tinha nome chique, não tinha nada. Como trabalhar em grupo. Nada, assim, essa aí pra mim, beleza, eu vou trabalhar aqui, nossa, o colega não faz nada. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer o trabalho, você vai largar e não vai fazer? São alternativas, por exemplo, que você consegue pegar. Mas todos esses desafios de participar da vida entre pessoas, de convivência que a escola traz é muito importante. Mas, assim, quando eu digo que eu estudaria em casa, seria, por exemplo, para retomar conteúdo, focar. Eu chegava, por exemplo, e não estudava. Então, eu estudava na sala de aula, não estudava para a prova, nem nada. Chegava lá e fazia com o conhecimento que eu tinha em sala de aula. Então, eu deixava as coisas meio largadas e isso eu vejo que era um erro, porque eu poderia ter melhorado e talvez não ter passado pelo cursinho. Não que tenha sido uma experiência ruim, mas poderia ter adiantado um ano de graduação, por exemplo. Então, é uma perda de tempo. Você foi orientado por algum professor ou tinha alguém na escola, lá no SESI, que orientasse vocês a estudar em casa, a fazer um cursinho pré-vestibular ou a rever a matéria que foi aprendida? Você foi orientado? Que eu me lembro, não. Assim, eu lembro que no terceiro ano, quando teve a troca de alguns professores,
Eu lembro da professora de português, a Lilian, ela ter disponibilizado. Alguns professores faziam cursos para ajudar no vestibular. E eu lembro que ela foi uma dessas. E aí ela, fora do horário de aula, ela abriu uma chamada com os alunos para fazer alguma revisão dos temas de português, que é uma matéria muito importante. Chamada de vídeo? Isso, chamada de vídeo. Então a gente tinha, por exemplo, um tempo ali depois da grade horária, que foi muito reduzida, pelo menos no SESI em 2020. Era coisa de 6 aulas de 50 minutos por dia, foi reduzida para 3 de meia hora. Né? Então, Mas isso é porque era período de pandemia. Período de pandemia. Então tinha uma parte remota. Isso, foi tudo remoto, assim, mas se você pensar que toda a carga horária foi reduzida, você perde ali matéria, né? Não tem como, você perdeu o conteúdo porque foi reduzido pela metade, pelo menos se a gente considerasse que foi o mesmo tempo, tá? Então, assim, eu lembro que a gente tinha uma redução de 6 para 3 aulas no período de pandemia e era tudo remoto. Perfeito, entendi. Você acha que tem algum hábito que faz a diferença? Algum costume de todos os dias, alguma rotina que faz a diferença nos estudos? Olha, eu acho que a própria rotina ela vai fazer a diferença, sabe? Você manter a constância de fazer isso sempre é o que vai te fazer diferente, é o que vai te fazer chegar lá. Então é o hábito, é você todo dia acordar, fazer a mesma coisa, manter os horários, né? Eu vejo isso muito hoje tentando praticar esporte, porque eu vejo que isso faz a constância de você tentar fazer todo dia é o que vai te fazer chegar lá. E eu consigo fazer muitas comparações, eu vejo muito, eu consigo ligar uma coisa na outra, sabe? Parece que no fim eu tinha e tenho um objetivo para chegar e o meio de fazer, embora ele seja um pouco diferente, estudar, sei lá, você vai sentar a bunda na cadeira, vai pegar o livro, ler teoria, fazer exercício, o esporte você vai ter que ir lá fazer a prática. Né? Então você vai ter que se alongar, você vai ter que estudar para como fazer, você vai fazer, sei lá, crescimento, aumentar a sua carga dentro da musculação, como é que você vai correr mais rápido, como é que você vai melhorar o seu tempo de chegada, por exemplo. Então eu vejo que é muito parecido, né? É o seu objetivo de constância que vai te fazer chegar lá. Essa constância, você acha que a alimentação que você tinha todos os dias, como você mesmo falou, você tinha o suporte, né? Você tinha tempo para estudar, você tinha uma alimentação adequada ali esperando para você não precisava ir atrás ou comprar fast food ou comer qualquer coisa, você tinha ali um respaldo de todos os aspectos. Você acha que a alimentação ela faz diferença no período de estudo? Faz com certeza, assim. Você não consegue estudar se você estiver com fome. Isso é impossível, né? Eu lembro que, assim, até assistindo comentários, assim, né? Eu lembro que hoje a deputada Tabata Amaral, ela falava que quando ela estava no período da escola, a escola tinha pago, acho que um hotel, uma casa para ela estudar para ela estar perto, mas que ela, enfim, não conseguia cozinhar, né? Então ela acabava perdendo rendimento na aula. Que ela estava com fome. Isso, e aí a escola começou a pagar para ela poder comer dentro da escola, para ela não ter que se preocupar com a alimentação. Eu acho que isso, ela dando de exemplo, acho que dá para a gente reaproveitar aqui no sentido de, olha, alimentação faz toda a diferença, ninguém consegue pensar quando está com fome, porque a fome é essencial, né, para nossa vida, senão a gente não vive. Então, assim, não tem como você falar que você vai aprender um novo conteúdo, que você vai ter que revisar uma matéria, que você vai fazer exercício se você está com fome. Isso não existe. Entendi. Tudo bem. Vamos supor que você está alimentado. Você come lá um cheeseburger, uma batata frita e um balde de refrigerante. Você vai conseguir estudar com esse tipo de alimentação? O que você acha? Eu acho que você vai. Eu só não sei se isso é sustentável por tanto tempo. Eu acho que talvez tenha tanto um enjoar, assim, de você ficar sempre comendo a mesma coisa, porque eu acho que fast food é, de certa forma, um pouco enjoativo, se você comparar com a nossa alimentação diária, né, do brasileiro, que é arroz, feijão, isso a gente come a vida toda e não enjoa, mas eu acho que fast food, se você comer todo dia, vai acabar sendo enjoativo e, assim, eu não sei se ele vai talvez te manter por tanto tempo igual uma comida normal vai te Nessa manter. parte de concentração, você acha que não faz diferença se você tivesse uma alimentação regrada ou alimentação não regrada? Se ela fosse, eu acho que se eu conseguisse comer sempre na mesma hora, manter a minha rotina, eu acredito que não faça diferença, tá? Mas assim,
com certeza talvez seja melhor você manter uma alimentação saudável, né? Tanto para o quesito físico, para o quesito da vida, né? Tudo isso vai ser mais importante, mas eu não consigo, eu não acredito que talvez isso vá fazer uma diferença na sua alimentação diária. Mas, claro, a gente está pegando aqui o exemplo de um fast food. Então, vamos pensar. A gente está pegando um hambúrguer, que vai ter lá sua carne, vai ter sua salada, vai ter o pão lá, que vai ser o seu carboidrato. Então, você vai comer uma batata frita também, ali isso vai complementar. Isso é diferente, por exemplo, de você falar que você vai comer uma bolacha de maisena e tomar um café com leite. Um miojo. Aí é difícil, sabe? Então, aí você não acha que a gente está falando, pelo menos, numa questão, talvez até de nutricional, de encher a barriga igual. Aí eu acho que realmente vai ser diferente. Você vai ter prejuízo porque se você comer um pacote de bolacha de maisena e tomar um copo de café com leite, você pode ficar sem fome ali por 2 horas, 2 horas e meia. Mas vai voltar antes do que você, por exemplo, tivesse comido um prato de verdade de comida saudável. E a questão nutricional, gente, ela faz muita diferença, né? Você se sente mais disposto para estudar. Parece que não, mas quando você tem uma alimentação regrada, ajuda para que você se concentre melhor. A alimentação, ela faz muita diferença. Então, não basta só deixar o seu filho estudando. Você precisa também ter uma alimentação ali. Pode ser o arroz, o feijão, a carne, a salada, mas tem que ter o arroz, o feijão, a carne e a salada. Bom, a gente falou de hábitos, nós falamos de algumas percas de tempo durante os estudos, né? A gente falou da questão de se concentrar, falamos a respeito do quanto é importante você saber para onde você quer ir, de trilhar os próprios caminhos. Falamos de cursos gratuitos, de plataformas. Tem algum outro tipo de material que nós não tenhamos falado que você recomenda para quem está querendo trilhar esse caminho do vestibular da universidade pública? Tem muito vídeo de professor no YouTube. Assim, eu sei que a gente falou das videoaulas, né, dos resumos dos livros, mas tem muito, assim, eu sei que tem a Khan Academy, que é bem legal porque você consegue já um plano mais estruturado ali, ele segue o currículo, né, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, então você consegue seguir por ali, revisar os conteúdos da escola, acho que é muito importante para, por exemplo, você está no ensino médio, no ensino fundamental 2, enfim, você quer estudar alguma coisa por fora, você consegue acessar por ali vai ter um professor, normalmente eles... Khan Academy. Khan Academy, K-H-A-N, Academy, que é academia em inglês, né, então é A-C-A-D-E-M-Y. Bacana. Que são, na verdade, ali vai ter cursos em formato de videoaula feito por professores. Feito por professores, né, e tem exercício também junto. Então é legal para a gente fixar o conteúdo. Que legal, muito bom, parabéns. Você daria algum conselho para quem não conseguiu passar de primeira no vestibular? Não desista, né, como acho que o principal ponto é nada é impossível se alguém já fez. Então, assim, se alguém já passou no vestibular, você também consegue passar. Acho que essa é a mensagem principal. Talvez demore mais tempo, mas todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua própria linha do tempo, né? Não adianta você ficar se comparando muito com os outros, porque se comparar com os outros não vai te fazer chegar lá. O que vai te fazer chegar lá é a rotina, a constância, e você tá no seu tempo até você chegar, uma hora você chega. Então, assim, persistência. Persistência. Mantenha o foco, persista, não desista. Não é fácil, o caminho não é fácil, ele tem muitas pedras, mas é possível chegar lá, né? A gente vai agora para o nosso bate-bola, e no nosso bate-bola você vai utilizar 1 ou 2, até 3 palavrinhas para poder responder as perguntas que eu vou fazer, tá bom? Marcos, estudar é? Esforço. Persistir é? Foco. Um erro que muitos estudantes cometem? Se distrair, assim, não acreditar em você mesmo. Um hábito que mudou a sua vida? Acho que é disciplina. Disciplina de você pegar e fazer a mesma coisa todos os dias, isso realmente muda. A universidade te ensinou? Me ensinou a estudar por livro, porque às vezes o professor não vai te dar matéria e você vai se lascar na prova. Mas, assim, a universidade me ensinou a estudar por livro porque
você consegue pegar todo o conteúdo por ali e vai ficar muito mais claro. Assim, é chato, é cansativo, talvez não seja a forma mais legal de você abrir o videozinho no YouTube lá e ver, mas é muito bom que te cria uma base muito maior do que você pegar só assistir uma aula, seja ela em vídeo, seja ela presencial. Perfeito. Hoje você tem quantos anos? 23. 23. Eu gostaria que você voltasse no tempo, lá quando você estava no primeiro ano do ensino médio, quando você tinha 15 anos. Qual o conselho que você daria a você mesmo quando você tinha 15 anos, começando o ensino médio? Olhando para o foco do vestibular, começa a fazer as provas agora. Tive colegas que fizeram isso e na época eu achava meio, desnecessário isso daí, para que você vai fazer? Faz ano que vem. Aí você já tem um ano de prática. Não, faça desde o primeiro, faça no segundo, faça no terceiro. Se a sua escola tem um quarto ano do ensino médio, faça também. Mantenha lá o seu foco, né? Começa a estudar desde sempre, porque assim, eu lembro que no fundamental, teve uma colega de classe minha que perguntou ao professor qual era a diferença do ensino médio, sendo que era aula de história e a gente já tinha estudado desde do Egito Antigo até a presidência da Dilma no Brasil. Qual que é a diferença? Aí o professor falou que, o professor de história na época explicou assim, o professor Fábio falou assim, olha, na prática é a mesma coisa, só que você vai rever o seu conteúdo, o mesmo período histórico, só que você vai ter focos em outras coisas. E o ensino médio realmente é o recomeço e é o foco de tudo. Então, assim, se você foi um aluno distraído até o 9º ano, calma, ainda está tempo de você correr atrás. Pega o seu primeiro ano e vai estudando as matérias afim, porque quando você chegar no terceiro, você arrasa. Perfeito. A aprovação, ela não acontece no dia da prova, né? Ela começa muito antes. Quando alguém escolhe continuar, mesmo diante de algumas dificuldades, o caminho, ele pode ser mais longo do que a gente imagina, mas cada tentativa nos aproxima do nosso objetivo. E o importante não é chegar primeiro, o importante é não parar de caminhar. E aqui a gente encerra mais um capítulo do nosso Gabaritando a Escola. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Pelo convite, Evê. Foi muito bom. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Curte, compartilha. O conhecimento, ele não pode ficar parado, ele precisa rodar, tudo bem? A gente não esquece de clicar no sininho aí para que você receba sempre os nossos vídeos, nas estreias dos nossos vídeos, para que você esteja antenado. Esse canal aqui, ele é um canal que vai dar voz a quem quiser falar e ouvir. É um canal de extrema importância. Então, não esquece de deixar o like, compartilhar e clicar no sininho para você receber mais informações sobre nós. Tchau, tchau! Tchau, pessoal!